os que nos acompanham pela TV Câmara. Eu acabo de vir agora do Cemitério Memorial da Paz, onde foi sepultada a dona Sônia Jacobes Andrietta, esposa do seu Valcir Andrietta, que pavimentou muitas ruas aqui na cidade, no Rio Grande do Sul e pelo Brasil lá fora. Então, só para a comunidade também deixar esse registro da perca da esposa, a dona Sônia, esposa do seu Valcir Andrietta. A minha saudação especial ao Auri, companheiro de partido, também a Mirte, o pessoal que está aí. Um abraço especial, pessoal que está aí na ocupação do Dallagnol. Eu acho que esta imagem que vemos aí é um pouquinho o olho de cada mãe, de cada pai que está aí, e de cada criança que está aí buscando sua habitação, buscando respeito, buscando dignidade. Então, quero deixar o meu abraço pessoal como vereador e também a posição de nosso partido como líder da bancada do PSB, neste caso específico, total e restrito apoio a essa busca de vocês e de modo especial pela forma que vocês até agora vieram se portando, tanto procurando os vereadores nos seus gabinetes, acampando aqui na frente, ocupando espaço. Parabéns para vocês. Essa é uma forma bonita, ela é judiada, mas eu acho que esse olho é um pouquinho o olho de cada pai, de cada mãe, que busca a casa, que está nessa luta, Julinho, que acompanha sempre isso. Dito isso, eu estive acompanhando nesses dias, aqui em Passo Fundo, uma cidade pujante e em pleno desenvolvimento, e ela já é há muito tempo polo regional de saúde. E eu quero anunciar aqui com alegria e partilhar, está aqui o Paulo Serena, né? Paulo, levanta um pouquinho só para o pessoal te conhecer. O Paulo Serena, ele é sócio e coordenador da AME, que é AME Policlínica, que ela fica ali na Rua Moron, Dr. Alberi, em frente à Diprol. Então, é um sistema, Dr. Lamer, que passará a atender com várias especialidades. Os gabinetes, os consultórios são no estilo americano, onde o médico fica tete a tete com o paciente, sem mesa no meio, tete a tete aí, a máquina para ir verificando, os exames todos, equipamentos de última geração, e é consulta popular, ao estilo daquilo que o Hospital da Cidade nosso já tem, ao preço de R$120 agendada, e com várias especialidades, alguns médicos que nós conhecemos, Dr. César Risse, Dr. Jorge Anunciação, a Karine Cachoeira e tantos outros, que vão estar aí. A partir do dia 23, passa a atender e abre, não é uma inauguração, né, Paulo? Mas isso não é um merchandising, não é um comercial, mas é para dizer que Passo Fundo passa a contar também com mais este espaço de saúde. Então, parabéns, Paulo, leva esse abraço também da Câmara para o Fernando e todos os outros sócios lá e os parceiros. Então, dia 23, a partir do dia 23 de março, então passaremos a ter o atendimento. Dito isso, eu gostaria de abordar hoje dois assuntos, dois aspectos importantes diante daquilo que nós estamos vivendo no nosso país. E de antemão eu peço perdão aos pares desta casa, a quem está aqui e quem está nos acompanhando em casa, porque depois nós vamos mostrar algumas imagens e elas foram pensadas de um programa maior e, portanto, algumas estão descontextualizadas, mas elas são de ontem. Elas não são do ano passado e nem da semana passada, são de ontem. O Brasil inteiro viu, que nós só vamos mostrar, mas antes disso, eu quero trazer presente aquilo que, como esse é um espaço que o vereador tem, aquilo que o nosso partido pensou já há muito tempo e vem pensando, tendo presente que o nosso partido, ele foi parceiro do Brasil desses últimos anos na construção de alguns avanços sociais inegáveis que tivemos. O nosso partido percebeu que nós estávamos sem comando e sem direção, e por isso, buscou a independência e buscou apresentar uma solução e também uma candidatura para assumir os rumos deste país. E aí nós tínhamos a grande crise econômica que vem sendo enfrentada no nosso país. Já em 2013,
falecido Eduardo Campos, ele alertava para os riscos da contenção dos preços administrados pelo governo, com destaque para os insumos energéticos, está aí a crise energética sem precedente, indicava urgência de ações corretivas, visto estar em curso um recrudescimento inflacionário muito grande. Ele denunciava o crescimento pífio do PIB, e que fechou em zero, para não dizer negativo, que se perpetuaria à medida que são claudicantes as medidas governamentais para estimular o investimento privado e erráticas as estratégias para superar nossas graves limitações de infraestrutura nas áreas de logística, telecomunicações, transporte, energia, sem falar das insuficiências na formação de nossa mão de obra e do processo de desindustrialização que nós vínhamos assumindo. Ele indicava que os governos que vieram sucedendo, e não só o governo Lula e o governo Dilma, mas já desde o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, nós viemos vivendo problemas que nós herdamos da ditadura militar, vereador Lane. E que problemas eram esses e que para nós, como partido, são centrais? Como promover o desenvolvimento do país em bases estáveis? Como assegurar o crescimento, que o crescimento não ande a níveis tão baixos como nós estamos vivendo? Essa é a grande questão, isso herdamos da ditadura militar. Então, como nós vamos conseguir isso a nível federal? Como vamos conseguir isso a nível estadual? Como vamos conseguir isso a nível municipal? O PACB, portanto, nas discussões já pré-eleitorais e pós-eleitorais, acabou definindo 10 pontos de contribuição. Então, quer contribuir para que se supere esse cenário de crise, sem que isso implique participação no governo ou cargos, o que reafirma a posição de independência propositiva pela qual se definiu em ato sequente às eleições presidenciais em 2014. E nós não defendemos o terceiro turno, como alguns irresponsavelmente querem dizer que quem apoia manifestação tipo a dos caminhoneiros, tipo a dos estudantes hoje de manhã, está querendo o terceiro turno. Não, nós reconhecemos, a eleição é primeiro turno, é segundo turno, essa é a estrutura. E reconhecemos quem venceu, doutor Alberi, reconhecemos quem está estabelecido. Agora, isso não significa submissão a isso que está aqui. Isso não significa rezar da cartilha que aí está e que está viciada. Dentre os 10 pontos que o PACB propõe, nós destacamos, primeiro, mobilizar a sociedade para um diálogo permanente, pois não há solução fora da política e da institucionalidade que lhe é própria. Então, nós queremos reafirmar a institucionalidade. Nós não podemos caminhar para o caos, nós não podemos caminhar para o desgoverno, nós não podemos caminhar para o cada um faz o que quer, como quer, quando quer, o desrespeito total que muitas vezes se observa com a autoridade constituída. Não tem como. Não tem como eu, quando o cachorrinho que vai aqui na frente, vai cavocar e arranca as flores plantadas no canteiro, eu digo, mas cachorro, mas vá coçar a tua sarna em outro lugar. Eu não posso dizer a mesma coisa para o prefeito, ou para o governador, ou para o presidente. Então, tenho que ter capacidade e tenho que saber que eu estou numa institucionalidade e represento. Segundo, atuar objetivamente para evitar a adoção de medidas de política econômica que conduzam ao corte de benefícios sociais, especialmente aqueles que envolvem a população de baixa renda. Nem que a vaca tussa. Alguém dizia, eu vou mexer nisso. Não dá. Não dá. Terceiro, enfrentar todas as tentativas de redução de direitos trabalhistas e previdenciários, salvo aqueles que são essencialmente necessários ao aperfeiçoamento da legislação pertinente, visto que os trabalhadores e pensionistas já serão duramente onerados pela redução do crescimento e a tendência de recessão. E propugnar pela eliminação do fator previdenciário, que está, esse sim, carcomendo
a dignidade de nossos aposentados e aposentadas. Esse sim está carcomendo a dignidade. E as medidas de ajuste fiscal que forem votadas no Congresso Nacional. Trabalhar para que isso não venha recair sobre aqueles que já pagam a conta do nosso país. Quarto, evitar que o aumento da carga tributária necessária ao equilíbrio das contas públicas recaia sobre a população de baixa renda, classe média. Que nós vimos alguém, circulou em todas as redes, dizendo que a classe média é podre. Que a classe média é corrupta. Que a classe média é sem ética. Que a classe média é burra. Mas quem está carregando o país nas costas é a classe média. Se ela é isso ou não é, eu não sei dizer. Mas que é a classe média que carrega esse país nas costas, é. Aliás, historicamente carregou. Pequenos e microempresários, empreendedores individuais, não podem pagar a conta. Os entes de maior poder contributivo, veja, nós temos hoje em torno de 70% de tudo que se arrecada fica para a União. Sejam eles, pessoas físicas ou jurídicas, precisam devolver à nação muito da riqueza que tem alcançado às expensas da injusta distribuição que há no nosso país. E que ela vem se aprofundando desde a Constituição de 1988. Isto não é culpa de A ou de B ou de C, mas é culpa da nossa incapacidade de buscarmos e sentarmos e conseguirmos, vereador Rui, buscar governabilidade que não esteja sustentada só em acordos, muitas vezes espúrios, como nós vemos pelo Brasil afora. Então, pessoas que ontem eram os demônios e que se gritava fora Collor, agora é abraçado, é laureado. Como pode isso? Será que essa pessoa mudou sua postura, mudou seu projeto de vida, de nação, de Estado, de governo? Quinto, priorizar o investimento em educação, saúde e infraestrutura para que o Brasil possa ter, ao menos, um horizonte mínimo de desenvolvimento sustentável a médio prazo. Nós tivemos um boom econômico, e quem está nos acompanhando, especialmente quem é do mundo empresarial, vereador Isamar, vai nos entender perfeitamente. Nós tivemos um boom econômico internacional de 2004, Leimer, até 2008. Foi um boom econômico mundial. E isto favoreceu para o Brasil também. E na época, eu me recordo perfeitamente, e eu votei no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele propalava os 4 ventos que isso é capacidade administrativa e de gestão do Brasil. Não vou nem discutir se teve capacidade ou não teve, mas aí não foi crescimento econômico mundial, esse boom. Esse boom econômico era a chance histórica que nós tínhamos, vereador Marcos, para modificarmos a estrutura do nosso país, a estrutura viária, a estrutura ferroviária, a estrutura hidroviária, a estrutura aérea, a estrutura energética, a estrutura trabalhista. Nós tínhamos isso, e o que nós fizemos? Fomos criando, coloco bem entre aspas, e aqui tem imagem e tem áudio, bem entre aspas, fomos criando muitos penduricalhos, que nos causaram o quê, vereador Lane? Um desequilíbrio entre o boom econômico que nós vínhamos tendo e a balança financeira. Isto permaneceu. Hoje, a partir de 2009, nós tivemos o ano mais terrível, e a presidenta Dilma, ela é azarada nesse sentido. Ela pegou 2009 terrível. 2010, em relação a 2009, até que foi bom. Mas em relação a 2008 foi terrível. Então ela pegou anos de fogo, 4 anos terríveis. Com esse desequilíbrio, o boom econômico que nós tivemos, em vez de nós melhorarmos a infraestrutura, nós criamos peso administrativo
que incide sobre o financeiro. E não teve financeiro que resistisse, como não tem. E a presidenta agora se obrigou a aumentar a energia, se obrigou a aumentar o combustível, se obrigou a apertar na questão das leis sociais que ela tinha prometido não mexer. Esta é a realidade que a população precisa saber, que a comunidade precisa saber. É neste boom que nós tivemos, nós perdemos a chance. Perdemos a chance. E nós corremos, nada contra, e eu corro o risco aqui de apanhar, e apanhar bastante ao dizer isso. Eu fui um dos defensores que quando nós corremos para a universalização da educação infantil, que eu sou favorável, mas neste momento nós tínhamos que correr para a universalização da qualidade do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Vemos agora 3 meses já, o FIES não repassou nada para as universidades comunitárias. E elas estão aí, degoladas, por causa desse desequilíbrio. O boom econômico que subiu e não volta mais, e o financeiro que desceu. Não feche essa conta, vereador Paulo. Então, o 6º ponto que nós trabalhamos como partido profundamente é priorizar a definição de novas regras para as concessões de serviços públicos, infraestrutura que permitam a atração de investimentos com o objetivo de manter e gerar empregos. Precisamos discutir. Tratar o tema da Petrobras, logo eu vou mostrar algumas imagens da Petrobras, tratar o tema da Petrobras no contexto de sua relevância, inclusive histórica e simbólica para o nosso país, no contexto de um projeto nacional de desenvolvimento, que perdemos. Nós temos um projeto forte de poder. Não é pecado isso. Mas a população não ganha nada com o projeto de poder. A população só perde. 8º, reiteramos a nossa proposta para a realização de um pacto anticorrupção, envolvendo a participação dos 3 poderes, sobretudo representantes de entidades independentes da sociedade civil. Precisamos. Nós vimos semana passada, vereadores, aqui em Soledade, sendo presos camarada que tinham ramificação desde Foz do Iguaçu, e foram presos aqui. Não eram deputados, não eram vereadores, não eram prefeitos. A sociedade inteira, qualquer coisa que existe, os políticos corruptos, ladrões, sem vergonhas. Pronto, e eu estou livre, eu estou bem querido, e lá quem é que foi preso? Político corrupto não se cria sem uma base econômica que de certa forma é conivente, sem um judiciário que de certa forma é conivente. Não existe isso, não é possível. 9º, enfrentar de forma decisiva a questão da violência e do combate ao tráfico de drogas. Vereadora Cláudia, Vossa Excelência está distribuindo material, chega de violência, está ali. Isso é consequência desse processo todo. Por fim, contribuir no âmbito do parlamento para a realização de uma reforma política, vereador Alberi, já lhe passei os 7 pontos que o nosso partido definiu, que possibilite aos cidadãos o exercício de mecanismos de democracia participativa, que Vossa Excelência sempre bate e está coberto de razão, que ponha fim às coligações nas eleições proporcionais. Fim. E ao Instituto de Reeleição, fim, 5 anos de mandato nós estamos propondo como partido, não eu, como partido, e fim de reeleição. E também que institua a coincidência de mandatos. E o Senado aprovou ontem, em primeiro turno, o fim das coligações proporcionais. E isto vai ser um passo. Vamos ver se vai passar na Câmara Federal. Vai ser difícil, vereador Lander, porque isso fere interesses, como dizia o falecido tio Brisa. E aí, de repente, vai ser difícil, mas queremos crer que com essa lista toda que apareceu, e outras listas virão, e o rombo do BNDES que virá é maior do que o que nós estamos assistindo. Então, eu coloco estas questões que o PSB, enquanto partido, discutiu e quer contribuir com a sociedade e quer colaborar, para que nós possamos ter um Brasil decente. Eu gostaria que os meninos agora mostrassem. Já falei que eu peço perdão, porque são pequenas imagens pinçadas
e que vocês poderão assistir e poderão acessar nas redes sociais, mas que elas nos fazem pensar e nos fazem olhar para esses que estão buscando casa, para ver se a situação não é exatamente essa. Por favor. Tem mil trabalhador abandonado aí, a justiça também é lenta demais, não faz nada pelo trabalhador. Sem receber, eles passam dias em frente à sede da empresa no centro do Rio de Janeiro. E nem vontade de comer eu tenho mais. Não comi quase nada, nem fome eu estou sentindo mais. De tão cansado que eu estou. Petrobras diz que está em dia com seus pagamentos e que não tem intenção de cancelar ou reduzir projetos em andamento em Rio Grande. Mas a cidade está apreensiva. Mas muita gente, seu Caco. Quantos? Eu mesmo estou sendo demitido depois da não. manhã. Depois da manhã? E quanto tempo você trabalhou? Aqui? 2 anos. E por que vai ser demitido? Porque está sendo demitido, seu Caco, porque não tá, as obras estão tudo parando aí. Caramba. Tudo parando. A Odebrecht parou, a Camargo Corrêa parou, a Engevix parou. Mas e a refinaria já está operando? A refinaria é o que eles dizem, que está operando a todo vapor. Sim. Mas não está, seu Caco. Obrigado. Valeu, cara. Boa sorte pagar vocês. Mandou pagar. Pagar o quê? Pagar as rescisões. Tem aproximadamente 900 trabalhadores que estão sem receber. O que o senhor espera que aconteça? Nós esperamos que a presidência da República, os políticos, aqueles que lutam em favor do trabalhador, se compadeçam, porque nós estamos sofrendo, estamos sem receber. Isso não é justo. Trabalhamos dia e noite, entregamos a obra e hoje a refinaria está processando graças ao nosso trabalho. Enquanto espera indenização, Elíades acumula dívidas da pousada de Dona Esther. Elíades, ele mora em São Paulo, a gente que está ajudando ele, a alimentação, porque a gente não vai deixar abandonar esse povo. Os trabalhadores hoje demitidos fizeram planos, mas esses planos já não cabem mais no seu bolso. Então, vereadores, comunidade que está aqui, a comunidade que nos está assistindo, isso nos faz pensar. Esse último trabalhador que aí falou, ele dizia, políticos que defendem os trabalhadores, façam algo, nós não estamos recebendo. E a lágrima que corria dele é a lágrima que nós mostramos no início. É a lágrima que nós vemos rolar no rosto dessas mães, dessas crianças. Não é verdade? Mas apesar disso, nós não desistimos do Brasil. Os vereadores aqui não desistem do Brasil. Nós não desistimos da nossa cidade. Nós não desistimos. O empresariado não desiste. Paulo Serena não desiste. E vai abrir a clínica dia 23, a AME, não é verdade? Ampliando, se preocupando com um serviço um pouquinho mais. Quem assistiu ontem à noite o Profissão Repórter, na Rede Globo, que para alguns é o capeta, mas ela nos mostrou, e aqui está chegando o vereador Sidney, não sei se Vossa Excelência assistiu ontem à noite o Profissão Repórter, quase no final, qual foi a cena que apareceu? Quem é que estava acolhendo os trabalhadores? Uma igreja. Uma igreja. E o líder lá dizia, nós oramos, nós rezamos pela prosperidade desse país. Nós oramos e nós rezamos pela prosperidade de cada trabalhador. E agora quem tem que acolher as famílias é a igreja, que muitas vezes não é valorizada, que é criticada, que é achincalhada, que é dita que é atraso nesse país. Tire as ações das igrejas na assistência social, no combate à drogadição, na busca de dignidade historicamente pela oposição, tirem para ver. E estou falando isso com tranquilidade, porque a igreja a qual eu estou filiado, esse ano trabalha a campanha da fraternidade, igreja e sociedade. E o texto base vai apontar para as corrupções que vêm vindo.
e oferece como proposta de trabalho o serviço. E este é um serviço que nós estamos prestando, ajudando as pessoas a compreenderem por que é que elas estão nesta situação, por que é que vocês têm que estar na situação que vocês estão. Se falou e se pintou um Brasil às mil maravilhas. E não estou dizendo, senhores, que se tivesse sido outro resultado da eleição, seria diferente a situação que nós estaríamos vivendo hoje. Tivesse ganho, quem tivesse ganho no governo do Estado, ou a nível nacional, a situação seria a mesma, porque ela é fruto de uma leitura na nossa compreensão errônea que foi feita quando tivemos o boom econômico internacional. Hoje, se nós olhamos nas mídias, nós ouvimos que a culpa da crise que o Brasil está vivendo é a crise internacional. Lá, o boom que nós vivemos foi capacidade de gestão. Não, isso é leitura incorreta. E não estou dizendo que não teve participação, que não teve propostas boas. Teve. Mas teve muito compadrio. Teve muito compadrio. E que dificultou enormemente a isenção na hora da leitura dos fatos. E quando a gente erra na leitura dos fatos, o remédio, ele é errado. Lembre o senhor como médico, Alberi como médico. Se os senhores errarem o diagnóstico, qual a consequência? Medicamento, receita errônea. Isso poderá gerar consequências para o paciente, mas não só para o paciente, também para quem leu errado, não é verdade? Então, quanto melhor feita a leitura do processo, melhor será a proposta, o remédio para a saída. E nós estamos num momento crucial do país, onde nós precisamos, de fato, ter a coragem de sentarmos, ter a coragem de buscarmos a reforma política. Mas uma reforma de verdade. O Congresso, pasmem, os vereadores aqui sabem, eu sei que todos sabem, mas a população talvez nem todos saibam que o projeto que foi ontem aprovado em primeiro turno no Senado, por ironia do destino, José Sarney. Os vereadores sabem disso, mas a comunidade talvez não saiba. Por ironia do destino. Então, imaginem os senhores, se este senhor consegue se dar conta que nós precisamos, evidentemente que tem muitas propostas de reforma política, e o senhor Renan Calheiros tem o poder de selecionar, que é o que a presidência poderá fazer, aqui em menor escala, mas a nível nacional em grande escala, vai selecionando, e não estou questionando se é certo, se estou errado, mas só mostrando. Então, nós lutamos, e aí nós propusemos os 7 pontos que eu já manifestei na sessão retrasada, passei de forma impressa ao presidente da Comissão de Reforma Política, até então, vereador Alberi Grando, e colocamos aí as pessoas e a estrutura do nosso partido à disposição para participar desse processo, de fato, de reforma política. Gostaria que os meninos mostrassem as últimas fotos. Também nós estivemos sexta-feira. O nosso país foi, ao longo dos tempos, conquistando a longevidade também. A longevidade é uma conquista da humanidade, é um sonho da humanidade, é um sonho também no nosso país. Mas ela também, nós sabemos que ela vai trazer, vereador Rui, problemas talvez insuportáveis para o caixa da Previdência. E aí cresce o mercado também de cuidadores de pessoas idosas. Nossa população está envelhecendo. E esse é um residencial, é a 3ª casa que a Ângela inaugurou. Essa aqui em pleno centro da cidade, ali logo na descida, onde desce do Natos, aí onde ia para a antiga Unimed, aí na descida à esquerda. Então é uma casa onde as famílias podem internar seus entes queridos, e evidentemente que isso tem um custo alto, que eu não vou dizer o preço aqui, não vou dizer o valor aqui, não me cabe. Mas vejam como o mercado vai também apresentando suas soluções.
Eu agradeço, vereadores, a atenção de todos, agradeço da comunidade, agradeço de quem está nos assistindo pela TV Câmara, e também, Paulo, mais uma vez, nosso abraço, sucesso para vocês na clínica lá, tivemos oportunidade de visitar e com certeza também, provavelmente, minha irmã fará a 23ª cirurgia de coluna amanhã, e vamos precisar lá da assistência de vocês lá, para que ela consiga recuperar os movimentos. Muito obrigado.